Olá, meu nome é Caleb e eu entendi a tatuagem do Alex. Oi, eu sou a Juliana e o nosso convidado acabou de me ensinar que O Pequeno Príncipe é um clássico da ficção científica. Oi, eu sou o Alex, tenho uma tatuagem de capivara e eu acho que o Caleb entendeu ela. Oi, meu nome é Luana e o Alex é mais alto do que eu esperava. Revelações sobre Alex. E você está escutando O nome do Arquivo Confidencial, brincadeira, do livro! Só pra já dar um pequeno spoiler aqui do episódio de hoje, Alex tem uma tatuagem de capivara por causa do livro que ele escolheu, né, pra gente ler aqui pro quadro O Nome do Leitor. Então, depois a gente vai falar mais dessa capivara aí. Tá certo. Achei engraçado que na abertura o Alex mostrando, surpreendendo a todos, né? Tatuagem, ensinamento sobre o Pequeno Príncipe, a altura dele, acho que foi um bom prelúdio. Quem não gosta de mim vai jogar esse celular fora. Todo mundo que você recusou receita porque tava vencida, esse é seu momento. Eu estou só seguindo a lei, senhora. Pô, eu já tenho vontade de perguntar aqui. Existe alguma questão da caligrafia pra vocês no seu outro trabalho, Alex? Porque, olha, eu fico imaginando a dificuldade, cara. Assim, é uma parada inacreditável, né? Existe. A gente vai por lógica, assim, eliminação. Não tem nenhum curso, não existe nenhum preparatório. Não tem uma cadeira, né, na faculdade. Eu pensei exatamente isso. Letra de médico feia 1, letra de médico feia 2. Sim, na verdade, hoje em dia é considerado um crime, né? Exatamente. Mas você sabe que, enfim, eu não sei se o Leco sabe, mas meu vô, né, por parte de mãe, ele era farmacêutico, né? E aí ele tinha uma farmácia de bairro e tal. E aí toda vez que eu não entendo uma letra, eu dou pra minha mãe, porque minha mãe trabalhou lá por muitos anos. E teve um dia que o pai do Caleb, tipo, recebeu uma receita zoada, que o cara escreveu assim, R-O... E um rabisco RO, aí minha mãe, isso aqui é soro fisiológico, não sei quantas vezes ao dia, e eu, tipo, olhando assim, tipo, que porra é essa? Pô, meu pai é cego, bicho. E eu sempre fiquei pensando assim, não inventou a impressora ainda? Sabe, não dava pra imprimir essa porcaria desse nome? Mas tinha máquina de escrever antes, Lu. Podia lá, tac, 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 tac. Pois é. Gutenberg tá aí, gente. Para os médicos aproveitarem, ensinamentos. Vamos falar então sobre, né, o jovem Leco. Sem rugas. Antes do Botox. Como é que foi essa sua introdução à leitura? Então, eu infelizmente não tenho leitores, não tinha. Meu pai era técnico de enfermagem desde sempre, né? Desde que eu nasci ele já atuava nessa área. Minha mãe era dona de casa, porque, enfim, eu sou cardíaco e acabei exigindo um pouquinho mais de atenção dela. E em casa eu tinha aqueles livros comuns que é pedido um por ano na escola, leva um livrinho para a professora ler lá. E meu pai trazia algumas coisas do hospital, tipo, o paciente deu um livro, ou infelizmente faleceu e sobrou alguma coisa lá. É meio bizarro, mas acontece. E daí eu tinha, sei lá, os clássicos dos Irmãos Grimm, uns livros que eu ganhei de presente de aniversário, e eu relia constantemente. Tipo, eu chegava a decorar, assim, as fábulas dos Irmãos Grimm. E eu comecei a ler realmente lá pelos, eu acho que era 9 anos, se eu não tô muito doido, foi quando estourou Harry Potter aqui no Brasil. Daí eu assisti a Pedra Filosofal. Daí eu achei um amigo que tinha câmera secreta. Daí fui atrás, eu acho que naquela época tinha até o Cálice de Fogo lançado no Brasil. E na escola que eu estudava, né, em Laje, Santa Catarina, tinha uma biblioteca funcional, tinha uma bibliotecária do meio período, que era o período que eu estudava, que era de manhã. Então eu tinha acesso a muitos títulos, então eu pegava muita coisa na biblioteca. Peguei Dorian Gray, peguei Stephen King, eu lembro que tinha a coleção da Cecília Meirelles, né? A poeta. Tinha a coleção completa do Monteiro Lobato, então, tipo, eu tinha acesso a muita coisa, assim, e daí tinha o cartãozinho que você ia lá, pegava o livro. Hoje em dia eu não lembro, que era muita coisa e textos pequenos, assim, nada me marcou muito. Mas foi assim, tipo,
No intervalo eu ficava na biblioteca, eu lembro também, né, por ser gay a gente fica um pouco afastado dos outros, com medo de bullying. E daí foi assim que eu comecei, foi por causa do Harry Potter mesmo, que influenciou mais. Daí depois, né, literatura fantástica, vai atrás de Eragon, Senhor dos Anéis e tal, até os dias de hoje, né, aos 30 e quase 31 anos. Você falou da biblioteca e tudo mais. Duas perguntas aí. Você falou que você conseguia pegar os livros, tinha algum problema? Tinha alguma limitação nesse sentido? Eu acho que você pegava um e devolvia, assim. Mas não tinha limitação, tipo... Mas por idade, alguma coisa? Não, eu acho que não tinha, não. Você falou um Dorian Gray aí, você falou com 8, 9 anos, eu só pensei, eu falei, pô... Não, esse eu acho que eu já li um pouco mais pra frente, né? Devo ter lido lá pelo, sei lá, ensino médio, mas eu digo que tinha, né, a disponibilidade de todos esses livros, assim. Ah, legal. Na verdade, o Dorian Gray, eu tenho quase certeza que eu li o texto integral, que acho que hoje no Brasil deve ter só uma edição, né, uma editora que vende o texto integral, que tem os cortes. E eu fiquei meio tipo, tem alguma coisa gay acontecendo aqui, mas eu não sabia dizer o que estava acontecendo de verdade. Sabe quando você lê e não pega, porque você não tem a vivência daquilo ainda? E na escola tinha leitura obrigatória, ela? Olha, eu tive matéria de literatura, mas era sempre muito setorizado, assim, tipo, vamos ler esse texto aqui, vamos discutir, ou vamos fazer o trabalho, e isso, né, ia para a língua portuguesa também, mas que eu tive obrigação mesmo de ler foi só Dom Casmurro, foi o único livro obrigatório, assim. Não sei se não tinha essa... Porque hoje eu tenho a impressão que as pessoas têm mais obrigação de ler coisas na escola, não sei se é porque eu sou dos anos 90, não sei se isso mudou, mas que eu tenho memória, assim, só Dom Casmurro. Que inclusive eu gostei na época. Mas você foi, Leco, da febre Harry Potter? Eu fui, nossa. Mas eu era doente, eu tinha as pastas que guardava as reportagens, eu mandava imprimir as coisas legais. E, pasme, eu tinha a carta da J.K. Rowling assinada. Que eu mandei uma carta pra ela. Ô, louco. A cara da Ju é melhor. Você fez o que com essa carta? Não sei. Olha, se eu não... eu não sei se tá guardado em algum canto perdido aqui. Vale uma grana isso, Leco. Será? Não destrói, não vende. No Museu da Transfobia, né? Mas não importa, vende. Você doa esse dinheiro pra uma outra instituição. Gente, olha... Doa nada, faz botox. Precisamos. Não, mas eu vivi a febre do Harry Potter, tentei engrenar ali no Senhor dos Anéis, mas não consegui. Li o primeiro e não funcionou. Li a Sociedade do Anel, muito descritivo, muito detalhado. Já não tinha paciência, já. O primeiro é difícil. Nossa, gente. O primeiro é uma barreira, cara. O primeiro... Eu só li ele porque eu fiz uma viagem de 7 horas. Não existia essa coisa de internet no celular. E daí eu li inteiro. Era ler ou dormir. E você é de qual casa? Não sei. Eu achava que eu tava arrasando sendo da Grifinória. Hoje em dia eu acho que ser Sonserina né? Bitcoin, investimento, coaching, milagre da manhã, né? A gente vai ficar rico a qualquer custo. Eu acho que isso é Sonserina hoje em dia. O Caleb é Sonserina, viu? Eu só queria dizer que o Caleb é Sonserina. Será que ele pensa em mindset? Acho que não. Investimentos. Isso tem muito cara de Sonserina hoje em dia, gente. Eu realmente não sei como a Sonserina continua existindo, sabe? Acho um problema aquilo. Tinha um professor aí que queria exterminar uma parte dos alunos, mas fora isso ele era muito legal, ele era ótimo. A gente continua mandando uma galera pra lá, né? A Lu, né, a gente tem que dizer que a Lu mora no que seria considerado a Lufa-Lufa, né? Que é um bairro assim, cannabis, saias, miçangas. Aqui é Corvinal, caramba, me respeite. Onde tu tá morando é Lufa-Lufa. Agora eu lembrei de uma coisa, mudando de assunto, mas não muito. Quando eu tava terminando a minha adolescência, ainda tava na febre do Harry Potter. Eu acho que eu li o último e, tipo, eu pensava assim, nossa, eu vou ser farmacêutica, é, tipo, o mais perto que eu vou chegar de fazer poções.
Do Snape. Mais perto do Snape. Gente, a minha capa do Snape vai ser o jaleco. E eu tava, nossa, na minha mente eu arrasava. É muito adolescente isso, gente, é muito jovem. Mas acho que é um bom gancho aqui. Para... Por quê, né? Por que o poções? Então, eu gostava muito de... Eu acho que eu sou de humanas, mas daí eu fui pra biológicas / saúde ali, porque eu gostava muito de biologia, tipo, adorava biologia. E em química eu ia muito bem. E minha professora de química era farmacêutica. Então ela dava aula na faculdade de biomedicina, de farmácia, e dava aula de química, né, durante o dia. E ela super me incentivou, tipo, você ia se dar muito bem nisso e tal. Daí a minha preocupação é sempre, tem muita matemática lá, porque não gosto. Mas, tipo, foi uma coisa assim, e um pouco preguiçoso, né? Que eu pensei assim, eu vou trabalhar com a coisa que não vai ser muito pesada, mas, né, vou ganhar um pouquinho mais que o salário mínimo, sei lá. Enfim, pensando sendo proletariado. E, tipo, na época a gente recebia professores das faculdades, né? Porque a cidade onde eu morava era uma cidade universitária. Daí tinha umas estagiárias de biologia que elas diziam assim, você não tem interesse de ir lá dar uma olhada na faculdade e tal, de biologia? Eu falei, não, melhor não, assim, não me via sendo biólogo ou trabalhando com a matéria de biologia. E acabei fazendo técnico. Eu fiz 6 meses de técnico em farmácia, acho que no SESI, Senai, sei lá, acho que era SESI. E gostei, mas daí apareceu uma oportunidade de fazer a faculdade e 6 meses depois eu ingressei no bacharel mesmo. E não me arrependo, assim. Eu gosto bastante de ser farmacêutico, sabe? Mas nesse período da sua faculdade você continuou lendo? Como é que foi sua relação com os livros? Então, eu nunca deixei definitivamente de ler, assim. Eu acho que o período que eu tô lendo menos na minha vida é esse ano, porque eu tô fazendo 3 pós-graduações ao mesmo tempo e trabalhando, né, e tendo uma vida adulta. Mas eu não consigo ser a pessoa que estuda no ônibus. Tipo assim, pra eu estudar eu tenho que estar com papel na mão, caneta, eu tenho que anotar, eu tenho que riscar. E no ônibus não tem essa possibilidade. Então, sempre no transporte, eu sempre li bastante, assim. E eu nunca morei perto da onde eu estudava. Sempre era um bairro um pouquinho mais distante. E, por exemplo, hoje em dia, eu levo 1 hora e meia para chegar no meu trabalho atual, né? Então, eu sempre tô lendo, ou tô com audiolivro, ou com podcast. Então, sempre tem algum livro envolvido, assim, de alguma maneira. Você lembra nessa época da faculdade de algum livro, alguma coisa que tenha te chamado a atenção nesse período? Eu descobri Richard Dawkins, eu aproveitei que eu tava descobrindo outras coisas da minha vida e peguei bastante coisinhas, assim, de ateísmo. Então eu li Deus um Delírio, foi uma coisa que me marcou muito nessa época. Fantasmas no Cérebro, eu não lembro o nome do cientista que escreveu. Eu li alguma coisa de romance, mas eu comecei a entrar na vibe da não ficção, assim, que eu ainda trago um pouco pra hoje em dia. Tipo, sempre intercalo, pego um romance, alguma não ficção de história, de sociologia, de ciência, coisas assim, sabe? Eu acho que eu aprendi um pouquinho, acho que por estar ali no dia a dia lendo artigo científico, lendo livro de, sei lá, de medicina, de farmacologia, eu peguei mais coisas que, sei lá, talvez algumas pessoas considerem técnicas, mas que é a não ficção, né, que a gente chama. Apesar que, sei lá, eu li vários romances Água com Açúcar, lia Crepúsculo, lia Fallen, essas palhaçadas de Água com Açúcar que hoje em dia o pessoal nem lembra mais que foi febre, eu lia também, tipo, tava fazendo sucesso, eu pegava pra ler. O passado dos best-sellers todo mundo teve, pô. Quem não, né? Código da Vinci, que é todos os livros do Dan Brown, Nicholas Sparks, Paulo Coelho, li tudo. Acho que só Harlan Coben que eu não li ainda. Eu li um dele. Achei legal, assim, meio... Parece uma versão impressa
da sessão do sábado da Globo do filme, sabe? Do Supercine, assim. Sim. Que sempre começa com baseado em histórias reais. E aí vem uma parada sinistra, assim, de suspense. Eu gostei, eu achei legal. Não, e as pessoas adoram ele, né? Assim, é uma parada, tipo, cara, quem lê muito ele, né? Sei lá, eu acho que tem coisas que são febre e tem coisas um pouquinho mais, tipo, tem febres mais perenes, né? Tipo assim, em Stephen King. Stephen King é uma obrigação, pelo menos pra mim, ler um por ano, talvez. Se você viver bastante... Nem assim. Você não Nem assim. Põe bastante mesmo, é muito botox. Pô, esses dias eu vi uma foto com o cara é fã, né? Não, fã sou eu, sei lá, fã é o Leco, mas assim, o cara era meio obcecado, então ele tinha, tipo, todos que foi publicado pela Soma, né? E ele tá numa escada, cara, são, assim, eu não consegui, eu parei de contar porque, assim, eu perdi as contas, mas, assim, são muitos livros, cara, muita coisa. Não, mas ele é... O bichão é fera? Mas teve época que ele lançou mais de um por ano? Não teve? É? Eu acho que teve. É que nem a Nora Roberts. A Nora Roberts é maravilhoso, né? Todo ano ela lança no site dela do tipo, ó, em março sai esse livro, em julho sai o livro da outra coleção, em outubro, sabe? Tipo, ela lança uns 3, 4 por ano. É meio absurdo, assim, é um negócio... Mas pergunta se ela lava a própria louça. Não, claro que não. Não, e acho que ela tem gente que escreve pra ela também, né? Tipo, meio Alexandre Dumas. Era ele, né, que tinha uma equipe que fazia a busca, né? Mas acho que é o Harlan Coben também que tem isso? Que, tipo, ele fala, eu quero que vocês escrevam um livro com crime, tá. Não é ele. É o Robert Pattinson. Não, Caleb, esse é o Batman. Não, é Patterson. Não, peraí, tem um autor de James suspense. Patterson. É Patterson. James Patterson, obrigado. Não, Robertinho, desculpa. Tô com o Batman na cabeça. Não, mas isso aí faz parte da literatura, gente. Sim. Depois que eu descobri esse esquema de... vão lá, escrevem pra mim, depois eu pego as melhores partes do texto e costuro aqui. Mas peraí. Vamos deixar claro que isso não funciona pra todo mundo. Tá aí o George R. R. Martin, que tem uma equipe que ajuda ele pra ele não se perder, né? Nos livros do Game of Thrones. E o livro dele não sai e a galera fica puta com ele. Vocês acham que vai sair alguma coisa depois do TikTok, gente? O velhinho lá, coluna doendo. Esquenta uma bolsa d'água quente nos pezinhos no inverno. TikTok na mão, gente. Vocês acham que vai sair mais alguma coisa dessa série? Desistam. Um dia ele vai resolver a série assim, né? Ele vai fazer uns 5 TikToks. Apontando. Como a Cersei morria. E daí aponta. Tum, tum. Morre! Não morre! Caralho, isso seria maravilhoso, assim. Genial. Vamos apresentar essa ideia. Vamos levar pra frente. E daí tem aquele esquema de pular, né? Que tem uma divisória no meio do vídeo, e daí pode ser assim, morre, não morre em cima. Daí a pessoa grita, Cersei, daí ele pula pra um lado, não morre. Nossa. Jon Snow, morre. Nossa. Não morre. Nossa, ia ser genial, gente. Nossa, gente, eu queria que isso acontecesse, cara. Eu leria todos os livros, só pra chegar nesse TikTok. Pior que eu li tudo, gente. Você leu? Li. Você curtiu? Gostava bastante. Eu li isso 5, né? 5. Foi lançado? Eu li bastante, nossa. Mas você é dessas pessoas que tá desesperado pra ele lançar o próximo ou, tipo, a vida seguiu? Não, eu acho que eu não vou pegar. A vida seguiu. Ah, não. Já partiu já do meu porto. Não. Pô, Leco, você investiu um tempo. Será, cara? Não sei, hein? Agora... Não sei, eu tô muito adulto agora. Tem muito livro do Stephen King aí pra ler na meta. Eu fiz eu me emocionei lá com o episódio de vocês que a Ju falou da meta de leitura pro... Como é que era, Ju? A sua? 40 antes do 40? Então, eu fiz os 40 livros pros 40 anos, só que eu vou fazer 31 ainda, então eu tô meio tipo, tem 10 anos aqui pra ler. Você tá se preparando bem, então. Arrasou. Eu tenho um pouco mais de 2 anos e eu ainda nem fechei a lista ainda. Eu tô muito indecisa. Como diz a Ju Marins, gastar menos tempo na lista e mais tempo lendo, né? Mas fazer lista é tão bom, gente. Lista de livro, então, dá uma satisfação. Eu gosto.
Vou até divulgar a minha no Instagram depois. Eu divulgo, que eu consegui terminar ela. Mas você falou que se você agora tá mais adulto, Alex, gostei aí desse gancho. Você disse que você lia meio sem método, né? Você ia lendo não ficção. Tinha muito a ver com o seu momento da vida também, né? Em que momento que você acha que a literatura fica mais séria, assim, pra você? Que você começa a consumir conteúdo, talvez criar também conteúdo relacionado a livros? Então, ali no fim da adolescência, eu comecei a perceber que, tipo, se eu pegar eu posso pegar livros por temas específicos de coisas que eu não entendo totalmente ainda, mesmo que sejam difíceis. Eu lembro que eu peguei The Help, era Histórias Cruzadas, que virou um filme, que é a história de empregadas negras servindo a mulheres brancas, acho que lá nos anos 60, alguma coisa assim. E eu falei, nossa, tem coisa aqui que eu não entendo ainda do mundo. Daí depois eu peguei a Invenção das Asas, que também se passa durante a escravidão dos Estados Unidos. E daí eu fui tipo, eu acho que eu consigo aprender um pouquinho com cada coisa que eu ler. Pode não ser muito, mas eu posso me divertir e aprender um pouquinho. E daí eu fui meio que, tipo, aproveitando isso. Daí eu comecei a descobrir o BookTube, daí eu comecei a entender, tipo, dá pra ter um contexto histórico aqui, então dá pra aprender um pouquinho da história do país, dá pra aprender um pouquinho da cultura, e talvez ter um pouquinho de empatia aqui, com essa história diferente. Eu acho que foi aí que eu comecei a ficar um pouquinho mais crítico, assim. Não que hoje em dia, nossa, eu seja a pessoa que só pega livros que ninguém conhece para poder sair na frente de todo mundo, que eu acho que a vida não é esse tipo de competição. Mas hoje eu acho que eu tô pensando mais nisso. Tipo, quando eu ouço vocês falarem, se eu não escolher as leituras que eu vou fazer, o que o mercado vai me trazer? Será que ele vai trazer será que ele vai me trazer pessoas trans, negras, mulheres? Ou será que vai continuar vindo os homens brancos falando da relação com o pai dele, enfim? Então, tipo, eu tenho tentado pensar um pouquinho mais, assim, tipo, vou pegar um autor diferente para aprender uma coisa diferente, ter uma visão diferente de mundo, porque senão vai ficar na mesma a vida inteira, assim. E ler pra mim, pelo menos, é um conhecimento que não é uma linha reta, né? Acho que pra ninguém é. Não dá resposta pra tudo, mas, sei lá, faz a gente crescer um pouquinho como ser humano, se a gente quiser. Mas, enfim, eu sempre tento prestar atenção, assim, porque sendo uma pessoa gay, né, a gente tenta se questionar um pouquinho mais, assim, na narrativa do mundo. E foi isso que eu comecei a fazer, assim, durante o meu amadurecimento. Tipo, será que tudo que está sendo dito é verdade? É tudo que é possível? Todas as histórias que chegam para mim são as únicas possíveis? Não tem outras possibilidades além dessas? Então, tipo, a gente quer se enxergar nas histórias dos outros, né? Para ser validado. É assim que os seres humanos funcionam. Então, eu comecei a ir atrás dessas histórias. Foi aí que eu entrei, né, junto com o Thiago também no Leia LGBT, que foi criado em 2020. E é assim que eu tô tentando levar as leituras em conta hoje em dia. É isso que eu ia perguntar, Aleco, do clube, né? Como é que funciona, como é que está sendo para você participar, né, do Leia LGBT, como é que faz quem quiser também a participar, vocês pretendem continuar online? É que acho que cada um é de uma cidade, né? Então vai continuar online mesmo se... Isso, com pandemia ou sem, vai continuar online. Então, foi no alto da pandemia, assim, a gente começou no final de 2020, acho que um pouco depois do começo do segundo semestre. O Thiago, que é o @JamesThiago, convidou eu e o Paulo, que é o @lendoarte, que é o editor da Pinar Editora hoje em dia. Ele perguntou assim, galera, eu fiz uma postagem aqui por causa do mês do orgulho LGBT. Ele postou vários livros de autores LGBTs ou com histórias
com narrativas, com personagens. E ele disse assim, muita gente veio questionar e tal, vocês não querem participar? E eu falei, super topo. Não sou profissional da área, né? Lido com medicamento o dia inteiro, mas eu amo ler e embarco nessa. Daí meio que a gente criou ali a gente criou um grupo pra gente discutir os títulos, criou um grupo de WhatsApp à parte e começou a divulgar por conta, assim, galera, né? Só pros nossos seguidores. Quem quiser participar aí vai ser um clube de graça, era meio tipo usando a estrutura inicial ali do Leia Mulheres, mas tudo online por conta da pandemia e tipo, vamos pegar autores LGBTs e livros que tenham narrativas que a gente possa discutir sexualidade e gênero e tá dando certo, assim, tipo, a gente tem 100 pessoas no grupo em média, às vezes sai gente, entra gente, dá umas 30 pessoas, às vezes um pouco menos de participantes online, mas a gente tem as discussões ali no grupo também durante o mês, cuidando para não dar spoiler. E tem sido uma experiência legal, assim, eu conheci livros muito legais, inclusive o da Carola foi descoberto lá, fui eu que indiquei. Eu sempre dei... A gente sempre faz uma brincadeira, assim, que o Paulo, ele sempre escolhe livros de autores mortos e eu sempre tento achar livros de autores vivos para convidar eles pro clube. E daí foi numa lista, assim, pesquisando que eu encontrei o da Carola. Mas para entrar no grupo é só pedir pra gente que a gente manda o link. E qual que é o seu perfil, Leco? É o @LecoBastos. Eu queria te perguntar, Leco, sobre se essa convivência com o grupo, de você discutir os livros que você lê, como que mudou, assim, pra você a relação do livro? Porque uma coisa é você ler sozinho, Sim. Outra coisa é você compartilhar essas informações, e acho que as pessoas, algumas devem entrar numa discussão, aí elas, sei lá, algumas pessoas que ainda não tinham participado entram numa nova discussão, então tem sempre novas pessoas entrando, né, novos pontos de vista ali. Eu acho que sempre agrega, né, Lu? No sentido que, tipo, a gente nunca tem uma visão 360 da história, ou vivência suficiente sobre tal assunto. E por isso, quando tem a possibilidade, a gente sempre convida o autor. Não é só, tipo, vou ficar elogiando aqui 1 hora, 2 horas ele, sendo que a gente pode perguntar de onde que vieram algumas ideias. Então, tipo, isso expande muito a mente, assim. Tipo, a gente falou... Quando a gente leu o Controle com a Natália Borges Polesso, a gente perguntou, e essa personagem que, né, que tem essa vivência é uma personagem que tem ela é doente, então ela tem uma doença X, que ela vive indo no hospital. Então ela falou, não, isso daqui sou eu. Tipo, na adolescência eu vivia no hospital por conta de tal coisa. Então, tipo, a gente ia reconstruindo o romance, ou a partir do ponto de vista de quem tinha lido, ou a partir do porquê que o autor escreveu aquilo. A gente sai com outra visão das coisas. É muito impressionante essa mudança. E você tinha essa experiência antes, Leco, antes do clube LGBT, de ler com muitas pessoas? Não, nunca tive. O máximo era tipo, li aqui, um amigo leu, e daí a gente meio que fala, gostei por causa disso, não gostei por causa disso, e não se aprofundava. Eu também sou bem preguiçoso para essas coisas, tipo, ficar martelando algumas coisas não é muito o meu perfil de pessoa, porque eu sou muito direto, assim, então eu prefiro ir levando as coisas para frente sem revirar muito os pensamentos, mas eu acho que é um pouquinho de construir a memória da leitura, né? Acho que isso faz parte do aprendizado de guardar um pouquinho do que a gente leu com a gente. Até agora, dos que vocês leram, assim, além desse que a gente vai falar mais tarde, que eu acho que foi um dos seus favoritos, qual outro você recomenda, que você acha que são livros legais de ler e tal? Olha, eu não terminei ainda, vou estar sendo, tipo, indicando sem ter terminado, mas que me surpreendeu bastante, eu tava bem com o pé atrás, foi o Grande Sertão Veredas. A gente fez a leitura guiada com a Mara Moira, e tipo assim, nossa, abriu muito minha mente, assim, tipo, tudo o que eu tinha medo caiu por terra, assim. Foi genial o jeito que ela e o Paulo lidam com o livro,
eles gostam muito dessa obra. Não se fala muito que tem um eixo dentro do livro que seja LGBT, né? Mas tem sim, e é muito forte isso. Inclusive, uma coisa que o Paulo falou durante os nossos encontros era que, tipo, existem mais artigos escritos sobre uma pedra específica que aparece na história do que uma relação, né, homem com homem que aparece na história, que é o próprio Riobaldo, né, com suas questões. Mas eu indicaria assim, tá com disponibilidade, não tem medo, vai ler Grande Sertão Veredas, que eu acho que é um... Nossa, dá um orgulho de ser brasileiro, assim, se você consegue ser firme na leitura. Ainda falta um pouco para eu ler, assim, porque eu não consegui acompanhar o ritmo do grupo, mas foi uma leitura que me surpreendeu bastante. Alex, eu queria te perguntar do podcast. Na verdade, antes do podcast, você falou que, enfim, quando a Lu perguntou dos canais, das coisas que você viu e que começou a mudar. Primeiro, se você lembra o primeiro canal, ou enfim, alguma coisa que te impactou, assim, de gente falando na internet, e depois também do podcast, né, do projeto que você teve com a Bá, né, enfim, fala um pouco pra gente. Então, eu lembro que uma das primeiras pessoas que eu fiquei bem... Eu gostei de ver, assim, falando de literatura na internet, foi a Tatiana Feltrin, que na época tava estourando, assim. Eu acho que foi até uma crítica que ela tinha feito com 50 Tons de Cinza, que era um vídeo meio deboche dela, da trilogia, que eu acho que fez bem sucesso. Só que tinha outros canais menores, assim, que meio que cercavam, porque também não tinha muita gente. Eu acho que era recente essa mania de falar de livro no Brasil. Eu não lembro de outros nomes, assim, especificamente, porque eu também não criei amizade, assistia meio aleatório. Hoje em dia também eu assisto pouquíssimo, assim. Eu assisto a Lu, assisto o Cris, pego alguns vídeos da Bárbara também, porque a Bárbara tem ela gosta de livros que vão um pouquinho em outro avesso, assim, do que eu leio. Ela gosta muito de literatura latino-americana. Então, eu, hoje em dia, ainda assim, eu acompanho poucas pessoas no BookTube. Sigo bastante gente no Instagram, né? Tento seguir uma maior diversidade. Tipo, a Transliterária, Camila e seus livros, sigo o Bookster. Tipo, eu sigo um pouquinho de cada nicho que fala de livro para ter um 360 aí de todo mundo que tá, sei lá, ou fazendo sucesso, ou porque fala bem. O Tony do Literatone, a Lê Magalhães, que é maravilhosa ali, que fala que é especialista em literatura africana e escreveu um livro de poemas. Então, assim, eu tento seguir um pouquinho de todo mundo. Tipo, a Jaque que fala de livro de poesia. Então, eu tento dar atenção um pouquinho para tudo. Sigo um monte de perfil de Leia Mulheres de algumas cidades específicas que eu conheço alguém, sabe? Para eu poder observar melhor. Mas de podcast, tipo, eu ouço de vocês. Acho que de vez em quando eu pego o da 451. Enfim, é pouca coisa, assim, que eu pego específico de literatura. E a experiência com a Bárbara foi muito interessante, assim, principalmente pelo fato de eu ser uma pessoa que trabalhava no comércio com medicamentos e de repente tô falando ou tentando falar de livros, assim, não tinha a mesma experiência, não tinha a mesma formação, o mesmo vocabulário, que eu sempre falo que eu admiro o vocabulário para poder expressar as coisas. Mas, tipo, saber que eu consegui entregar e teve gente que gostou foi muito satisfatório, assim. Aquela sensação de, acho que vocês falaram, né? Aquela sensação no final do ano que o Spotify mostrou que um monte de gente tava com vocês no topo ali, que vocês acompanharam as pessoas. Vocês foram companhia na vida de várias pessoas, foi bem satisfatório. E, assim, foi uma experiência boa, acabou já. Eu acho que nesse momento eu também não conseguiria manter pelo ritmo da vida que eu tenho, porque mudou, né? Eu passei
no edital do SUS, eu mudei de trabalho, mudei de horário de vida, comecei 3 pós-graduações. Mas foi uma experiência bem boa e continua aí no ar, tá lá no Spotify para quem quiser procurar, tem nas outros, né, agregadores de áudio, que é o No Céu Tem Livro. Foi um podcast que eu fiz com bastante carinho, assim. Eu acho que tanto eu quanto a Bárbara e os convidados fizeram com bastante carinho. Foi de coração, assim, que a gente fez. Desculpa, minha última pergunta. Que 3 pós-graduações, cara, como é que você consegue isso? E quais são elas? Desculpa a curiosidade. Então, a minha sorte é na internet. EAD salva vidas. Eu tô trabalhando como funcionário público atualmente, só que eu não sou concursado, então é seletiva, né? Tem gente que nem sabe que existe isso, né? Tem a possibilidade de você trabalhar com um contrato temporário, né? Então, você vai trabalhar para a Secretaria do Estado ou para a Prefeitura do município onde você trabalha, mas com um período determinado. E eu tô fazendo isso. Hoje, então, eu sou farmacêutico do SUS, só que eu não queria voltar para o comércio. Eu tô com essa intenção de, se eu puder, eu não quero voltar para trás de um balcão. Então, eu peguei e peguei as possibilidades assim, que me agradavam e comecei a fazer as pós-graduações para aproveitar esse tempo, né, trabalhando para a Prefeitura de Florianópolis. Então, eu estou fazendo atualmente estética, que é uma coisa que eu gosto, né? Quem me conhece, quem me segue, sabe que de vez em quando eu posto alguma coisa de skincare, de hidratante, de filtro solar, blá blá blá. Já passei de madrugada com a aluno à farmácia. Então, de vez em quando tenho a aula prática disso. E daí eu tenho as pós-graduações de saúde pública, que seria para trabalhar na Secretaria do Município, Secretaria do Estado, né? Relacionado a medicamentos de alto custo, compra de medicamentos, transferências, e farmácia hospitalar, que já um pouco eu faço, né, eu entendo alguma coisa, que eu faço plantões na UPA, né, que são os pronto atendimentos de Florianópolis, mas eu tô conseguindo, as leituras diminuíram, mas eu tô conseguindo levar, assim. Tipo, assisto uma aula, leio, faço uma provinha, acho que a internet ajuda. Sensacional, cara, que legal. Eu tô atirando, eu digo assim pros meus amigos, tô atirando pra todos os lados pra ver se, eu, sem saber pra onde eu vou, tô atirando enquanto dá. Pô, mas assim, são 3 opções boas, né? Abre muito horizonte, né? Eu tô aproveitando que agora eu tenho a oportunidade de fazer, de pagar por isso, então tô tentando otimizar o tempo, assim. Você perguntou como é que eu tô fazendo? Não sei como é que eu tô fazendo. Tipo, a casa não tá tão limpa, as leituras não estão em dia, os seriados muito menos. Vira tempo da Hermione. Se alguém souber onde que tem pra comprar, eu compro. Na Shopee, com certeza. Certamente tem na Shopee. Eu vou pegar algum cupom. Mas é isso, tipo, tô tentando fazer. Eu sempre digo assim, gente, eu não tenho vida social. Não tenho vida social, você consegue fazer tudo o que você quer, é só não saiam com seus amigos, não limpem a casa, você consegue dar conta de tudo. Pede comida do iFood, aquela que você sabe que vem bastante, que dá almoço e janta, aí você já garante. Exatamente. Podemos ir pro livro ou temos alguma outra pergunta? Bora. Vamos lá. O Leco já adiantou, né, que o livro ele leu pro Clube LGBT, né, a gente está falando do Com Armas Sonolentas, né, da Carola Saavedra. Leco, queria que você explicasse, assim, porque você disse que essa indicação foi sua, inclusive, né? Você que recomendou esse livro para o clube. Sim. Como que você chegou nele? Como que ele foi parar com você? Então, foi uma coisa muito aleatória, assim. Porque geralmente a gente indica livros que a gente não leu, o que é uma coisa um pouco irresponsável, talvez? Sim, mas é uma oportunidade de conhecer outros livros, né? Então, pelo que eu lembro, eu estava pesquisando livros especificamente da Companhia das Letras. Era uma listagem que a própria companhia tinha feito com livros com essa temática. E eu já tinha ouvido alguém falar do Com Armas Sonolentas, não lembro quem, pois memória de bactéria que tenho. Só que me chamou muito, o que mais me chamou a atenção, além da breve sinopse que eu li,
foi a capa. A capa foi uma coisa muito marcante. Tipo assim, eu achei um quadro muito bonito com uma coisa muito simples. Pra mim, quem não viu a capa, é um contorno, um pedacinho de uma janela, só que de um quadro, né? Então foi pintado à mão. E na minha cabeça é como se eu estivesse vendo alguém lavando a louça, ou eu lavando a louça e olhando para aquela janela ali. E tipo, isso faz parte do cotidiano de tanta gente, pode dar tanta história diferente. Daí eu falei pros meninos. Daí em seguida eu procurei a sinopse do livro, vi, aqui tem um personagem LGBT, é uma mulher gay, tem outras coisas acontecendo com outras personagens. A sexualidade não é o foco, mas o clube também não tem obrigação de trabalhar só a sexualidade. A gente, né, pode, enfim, falar da vida de uma pessoa LGBT sem necessariamente falar só sobre a sexualidade dela. E a gente foi, assim, se jogou no escuro, como a gente já tinha feito com outros romances. E todo mundo gostou do livro. Foi um livro, assim, que algumas pessoas tinham algumas contradições. Eu acho que foi mais com o final, assim, ou outras pessoas leram e não gostaram tanto. Mas foi muito pontual, assim. Todo mundo que leu gostou, a maioria gostou muito, assim. 90% das pessoas acharam muito, muito interessante o jeito que as coisas acontecem ali, o jeito que a narrativa ou a estrutura do livro se apresenta. E a gente acabou convidando a Carola. Ela foi super solícita, mesmo morando na Alemanha. Hoje em dia ela ainda mora na Alemanha. E ela é uma pessoa extremamente sensível, assim, ela tem uma visão de um mundo muito grandiosa. E ela só acrescentou pra gente. Você consegue fazer uma sinopse, Leco? A gente tem que passar pela sinopse antes de começar a discutir. Ai, que difícil. Sinopse. São 3 histórias de 3 mulheres que estão em pontos de vida diferentes, em territórios diferentes, em idades diferentes, mas que tem uma ligação entre elas que vai se revelando pouco a pouco, assim. Só que esse não é, pra mim, pelo menos, não é o grande ponto do livro. O que me ganhou mesmo foi o fato das 3 estarem deslocadas de si mesmas, assim. Elas estão tristes em algum nível, por situações diferentes, e elas têm essa necessidade de ir para outro lugar, sabe? E isso foi uma coisa que eu conversei muito com a Carol, assim, que eu falei pra ela, que eu, como homem gay, sentia isso, e outras pessoas também disseram isso, assim, que a gente sente que não tá onde a gente devia estar. E eu acho que tem essa sensação no livro, assim. A gente tem que sair daqui, desse lugar, por algum motivo. Pode ser que você não saiba dizer por quê, mas foi nisso que o livro me ganhou, sabe? Foi uma boa sinopse. E agora eu quero ouvir vocês. Tô ansioso. Eu gostei bastante do livro. Achei que é um livro... Ele é um livro curioso, né? Porque é um livro que flui rápido, né? Você lê ele... ele é gostoso de ler, né? Você quer continuar lendo ele, né? Acho que essa é uma das questões para mim, que como o Leco falou das 3 personagens, então são as histórias e depois tem a segunda parte também, né? E quando acaba uma, você quer que continue, né? A história, né? Você quer continuar, ver o que vai acontecer, né? E ele é um livro curioso na forma também, né? Eu achei meio a parte do monólogo, pra mim, assim, me deu uma quebrada, assim, foi... Eu sei que eu já tô entrando um pouco demais, assim, mas a história vem de um jeito bem tradicional, enfim, contado, tem algumas outras coisas que acontecem, mas a parte do monólogo, pra mim, me deu uma... Achei que foi a parte mais forte do livro, assim, e achei que ela até brinca com um pouco da linguagem, né? De passado, de futuro, de mexer com algumas coisas. Eu gostei bastante, assim, achei que ele é muito duro em alguns momentos, né? Essa questão dos personagens e das personagens que estão deslocadas, que o Leco falou, que estão buscando outro lugar.
ele é um livro que não... Ele não faz muitas concessões, né, pros personagens, né? As histórias são todas duras, né? Acho que talvez a da Mike menos, mas se bem que não, né? Porque ela, enfim, tem um passado, né? O passado é terrível também, mas... E meio não tem não tem redenção, né? Eu acho meio curioso o quanto ela vai falando de temas como maternidade, como solidão, como relacionamentos abusivos, de uma forma muito dura, e meio do tipo, cara, é isso, assim, sabe? Tipo, sem meio, tentar meio, sabe, tipo, fazer um afago, assim, dar uma passadinha de mão na cabeça e falar, vai ficar tudo bem. Não, assim, sabe? Tipo, o mundo é um mundo difícil, assim. A única questão pra mim é essa que o Alex já falou, da questão no final. Acho que tem uma questão aí de livro nacional que mas não me incomoda, assim, isso não é um problema, eu não, assim, sabe, tipo... Porque pra mim é isso, eu falei, mas assim, pra mim acontece esse estalo, que é quando eu entendo que o final vai ser aberto, que não vai ter final, eu fico tranquilo. Assim, pra mim, quando eu entendo isso, eu relaxo, assim, sabe? Do tipo, então vamos ver o que vai acontecer, sabe? Porque eu tava até conversando com a Juliana isso, assim, a Juliana veio com umas outras ideias e eu falei, eu nem cheguei a bolar nada de teoria, porque pra mim é do tipo, tá tudo bem, assim, sabe? Eu acho que eu já tô meio habituado nesse sentido de isso não estraga a minha leitura. Pelo menos pra mim, assim, sabe? Tipo, eu acho que isso... eu acho que o livro vem crescendo muito e é isso, ele te apresenta coisas e ele não fecha, mas não sei se, enfim, quem tá ouvindo tem algum problema com isso, mas assim, isso não diminui nada o impacto do livro, assim. Eu já tinha lido outro livro da Carola, eu li o Paisagem com Dromedário, e tinha gostado muito, assim, isso faz muito, muito tempo, assim, e tinha curtido muito que ela fazia umas experimentações, assim, tinha umas fitas no livro, então ela fazia a reprodução dessas fitas, assim, sabe, tipo, e eu achei legal que é isso, né, ela tem alguma outra coisa que tá acontecendo, e achei meio doido também, assim, né, tem umas coisas meio doidas, o lance da capivara, da avó, assim, é tudo meio, eu tava lendo e falava, isso tá acontecendo mesmo? A parte da capivara eu voltei, porque eu tava conversando com a Juliana, eu voltei porque acho que eu não tinha entendido, porque assim, ficava meio aberto, mas era aquilo mesmo, sabe? Então, eu achei isso engraçado, assim, sabe? Meio do tipo, não, mas é isso mesmo? Não, e é isso e continua, vai, segue em frente e tá tudo bem, assim. Mas eu gostei bastante, assim, achei um livro... Ele não parece, enquanto eu tô falando aqui, eu tô falando que ele é pesado, mas enquanto eu tava lendo, eu não fiquei meio com essa sensação, né? Achei curioso isso. É que eu acho que quando a gente se distancia dele, eu acho que ele cresce, então eu acho que ele é um benefício do Com Armas Sonolentas. E o final, eu acho que não incomoda, porque é um livro muito grandioso, assim, pra mim, pelo menos, né? Ele me marcou bastante, em vários sentidos, apesar de eu não ser mãe, não vou ser nessa vida... Mas ele traz várias questões que você pode destrinchar e a gente teve várias conversas, né, no clube, porque a Carola insere várias coisas pequenininhas assim ao longo do livro, que se você for pegar, você pode discutir várias outras coisas. Ela fala muito de linguagem, a linguagem original da América Latina, ela coloca a figura da Juana Inês de la Cruz, que é uma freira do século XVI, que era lésbica, que provavelmente não é considerado um gênio hoje em dia, porque era uma mulher lésbica. Enfim, tem 500 coisas no livro que pode ser discutido, que nem o livro favorito da Lu, né, A Mão Esquerda da Escuridão. Cada um vai ler e vai ver uma coisa diferente. Eu acho que o benefício Com Armas Sonolentas é isso. E é um livro que fala muito sobre mulheres, né? Relações de mulheres, de mãe e filha. Para mim ele é muito um livro sobre o feminino em diferentes gerações, em diferentes contextos. Mas claro, né, essa questão de você se sentir deslocado e se colocar em muitas armadilhas. Eu acho que são mulheres que se colocam elas próprias em muitas armadilhas. Isso dá uma agonia quando você tá lendo. Você quer que elas tomem outras decisões e vão para outros caminhos e mesmo assim elas estão presas ali em determinados contextos, né? O que é bem angustiante. Eu conversei com a Lu um pouquinho no WhatsApp e eu até falei para ela, eu conversei com a Carola no dia e eu perguntei assim, alguma coisa relacionada ao desejo, né?
a ser gay e como que o deslocamento fazia com que a gente se aproximasse dessas personagens. E ela falou que, essencialmente, o desejo faz parte de quem a gente é. E ela coloca isso nas mulheres, né? Nos personagens, e é como ela também enxerga um pouco do mundo. E que, para ela, é bem óbvio e característico que isso faça parte do texto. E talvez isso tenha mexido bastante com a gente, né? No sentido de as mulheres estão em situações deslocadas e tristes, e como homens e mulheres gays se veem nessa situação ao longo das suas vidas em algum ponto, ou na adolescência, ou na vida adulta por algum motivo que não conseguiram abandonar parte do que viveram, né, no passado ou vivem, e para mim é um dos pontos altos também. Enfim, tô aqui para defender o livro. E muito essa sensação de, não só de deslocamento, mas de uma profunda solidão também, né? Isso é bem forte na primeira parte, daquela mulher literalmente em um outro país, em outra cultura, né? Num meio totalmente diferente, sem ninguém para conversar, se agarrando ali a uma colega de curso que aparece e de repente vai embora, mas ninguém com uma afeição genuína por ela, né? Alguém que possa oferecer ali qualquer tipo de boia, mas nos outros também, né, essas mulheres sozinhas e que não têm nem a oportunidade de desabafar e de contar a sua história, né, são histórias que vão sendo perdidas, assim. E aí talvez por isso que a sensação que a gente tem de que a segunda história não seja tão pesada, seja um pouco por conta disso, né. Eu acho que ela é pesada, né, a Mike, mas ela já é de uma nova geração, de uma outra geração. Ela já tem ali uma oportunidade de contar a sua história e ela tem esse fascínio, né, ela nem sabe explicar direito, mas ela vai ali meio por acaso para aprender o idioma e de repente ela tá lendo livros, né? E ela tem essa coisa do contar a história também que vai aparecendo, vai surgindo na vida dela, né? E ela consegue seguir o chamado, né? Tipo, ela não se sente bem na Alemanha, ela meio que é atraída pro Brasil, ela consegue vir para cá. Então meio que ela foge do padrão. Enquanto a Ana, que é a primeira personagem, ela tá no Brasil, não se sente feliz aqui, vai pra Alemanha, chega lá e não se sente feliz lá também. Então, tipo, o que tá acontecendo aqui que eu não tô conseguindo ir pra lugar nenhum dessa vida? Daí fico grávida, nunca almejei ser mãe, tô aqui mais infeliz ainda. Enfim, não existe livro bom que não seja triste. Esse final me angustiou bastante. Mas é bonita essa questão da Mike, né? Porque ela se apaixona pela língua, né? Tem um símbolo aí. Eu acho que ele é um livro, acho que a gente pode falar mais sobre isso também, mas ele tem imagens muito bonitas, né? Algumas mais gráficas, como a capivara, mas outras muito bonitas. Essa questão da língua, para mim, é bem, bem impactante. Eu nunca tinha lido nada da Carola, né? E foi a primeira vez que eu tive acesso à literatura dela. Eu tinha visto só palestras e tudo mais. E eu fiquei muito impressionada, né? O que vocês falaram já um pouco, essa questão, né, da solidão e dessa questão de ser mulher e tudo mais. Mas o que me pegou muito foi essa questão da ancestralidade, né? De como, até um pouco antes da gravação, né, uma das imagens que ela usa no livro é aquela fita de Moebius, né, que o Leco estava lembrando, e é isso, né, é meio impressionante como as personagens, elas não conseguem fugir de onde elas vieram, vamos dizer assim. Então, eu fiquei muito impressionada, e além disso, né, a Lu estava falando de imagens, de tanto de língua e tal, enfim, com essa história de, enfim, tentar ler mais mulheres e tudo mais, é difícil, ainda assim, lendo mais mulheres, é difícil às vezes encontrar narrativas tão honestas em algumas questões. Então, esse livro fala sobre puerpério de uma forma, né, muito dura, né? Puerpério é uma fase, tipo, de pura solidão, assim, né? Os hormônios das mulheres estão ali
numa grande loucura, não tem outra forma, assim, eles estão por todos os lados e é uma solidão absurda, né, e ela narrando o puerpério dela, né, no caso a Ana, né, esse desespero, eu achei muito honesto, né, não só no monólogo, né, mas já na primeira parte. Então, assim, eu fiquei muito impressionada com isso, sabe, como a gente pensa, já lemos um pouco de tudo, tal, mas ainda assim, em alguns livros a gente acaba achando relatos muito honestos, assim, e chama atenção, sabe? Eu fiquei bem impressionada com isso, dela conseguir criar essas cenas muito fortes, né? Ô, Ju, eu acho que essa experimentação que a Carola faz, ela consegue dar seguimento no último livro que ela lançou, né? Que são, na verdade, textos meio que um ensaio, né? Único, assim, que segue, que é o Mundo Desdobrável. Então ela pega alguns temas que já estão presentes no Com Armas Sonolentas e dá andamento, assim. Eu acho que ela faz isso, assim, de uma maneira excelente. Que ela, enfim, ela é professora de escrita, trabalha com literatura, e ela tem essa mobilidade de língua, ela dá essa importância para a língua, porque nenhum de nós falou, mas ela é chilena, né? Então ela veio do Chile para o Brasil. Quando ela estava no Brasil, ela foi para uma escola, ela entrou numa escola de alemão, então falava chileno em casa, falava espanhol em casa, tinha ao redor dela o português e ela ia para outro núcleo que falava alemão. Então, são várias dela. Ela diz numa entrevista de podcast que ela fez, que eu até enviei para Lu, que é tipo, são várias Carolas, que cada língua tem uma Carola diferente. Então, tem coisas que só dá para fazer numa língua que não dá para fazer em outra. Eu acho isso muito incrível, e ela também fala muito disso no livro, assim, a importância da linguagem. E uma coisa que eu acho muito fascinante na Carola é que o português não é a língua materna dela, né, é o espanhol, mas ela se define, se identifica e escolhe escrever em português, né? Isso é muito curioso, assim, ela poderia escolher o próprio espanhol, talvez o alemão, ela se identifica, né? É uma identidade literária, ela fala que em relação à pátria, pertencer a um país, ela não se sente, não é o país dela, né? Ela não se sente pertencente a nenhum país, na verdade. Mas, digamos, a pátria linguística dela, a pátria literária dela, as referências dela de autores são autores brasileiros, né? Eu acho isso bem curioso. Uma das características desse livro tem umas pitadas de realismo mágico, né? Eu não duvido que ela fale, e acho que ela super se identifica com a literatura brasileira em várias outras coisas, mas ela coloca elementos da literatura fantástica nesse livro, né? Não só na capivara, né? A capivara acho que é o que culmina, assim, o grande boom, assim, mas existem outras coisas ali dentro que a gente pode entender como, né, a literatura fantástica. Então tem, assim, é brasileira, mas tem um pouquinho. É interessante como ela vai colocando essas referências. Mas eu acho, a sensação que eu tenho, quando eu leio um livro, eu tenho muito essa coisa do país, de que país que é aquele livro, do que a gente está falando, qual é o contexto histórico, o que está acontecendo no mundo. No da Carola não dá, né? Não que não tenha nada ali de social, claro que tem, claro que você consegue fazer leituras nesse sentido, mas eu nunca sei onde eu tô, assim, eu lembro que quando eu comecei a parte da Mike, eu fiquei muito tempo assim, onde que tá? Onde que eu tô? Onde que tá acontecendo essa história? Voltou pro Brasil? Você fica um pouco sem saber muito onde tá, né? Ela tem isso na vida dela e ela traz isso para a literatura, né? Ela, de fato, não pertence realmente a lugar nenhum e pertence a todos ao mesmo tempo, né? Então, para mim, faz sentido que ela traga um pouco de referência latina, referência chilena, alguma coisa também da Alemanha, e aí ela vai citar Fausto, então ela vai misturando ali e dá essa literatura dela, né? Ela tem um background bem grande, assim, de referências, e às vezes a gente fica meio tipo, meu Deus, por que eu não tenho todas essas referências aqui? E uma das coisas que a gente falou assim, tipo, né,
no final da primeira parte aparece uma capivara que fala, tipo, você fica meio, tipo, encantado e assustado, o que tá acontecendo, essa mulher tá drogada, fui eu que tomei LSD e tô lendo esse livro aqui, mas aí a gente perguntou, por que você colocou isso? Daí ela falou, não, é porque quando eu morava no Rio de Janeiro e eu fazia terapia, eu ia caminhando a pé, e onde eu passava tinha capivara. E eu precisava de alguém, eu precisava de uma voz, eu precisava criar uma voz, e a capivara veio, e eu não tinha voz, e depois eu tive que desenvolver essa voz pra essa capivara falar com essa personagem, porque era o único jeito que eu tinha. Então, tipo, foi uma imagem do inconsciente dela, da época de terapia no Brasil, que resultou nesse trecho do livro. Então, tipo, tá ótimo pra mim, essa resposta tá ótima e foi extremamente gráfica e bonita pra mim, sabe? Bons conselhos, né? Mas é engraçado, né? Porque ela fala de um jeito meio enigmático, né? E uma hora ela fala, mas você não entendeu nada. Ó, faz isso aqui, pode deixar, segue sua vida, né? Mas eu acho que a literatura tem um pouquinho disso, né? Tipo, a Alice, por exemplo, tudo bem que a Alice tá meio num sonho psicodélico lá, mas tem uma lagarta, daí depois tem um gato. E acho que meio que a gente é criado acostumado com essas coisas, né? Tipo, a Disney tem essa magia aí por trás de colocar alguns enigmas dentro da boca dos bichos que a gente gosta. Acho que não assusta, sabe? Sim, não, acho que pelo contrário, né? Acho que pensando em guia espiritual tem que ser alguma coisa que você tenha, né? Algum tipo de afeição, né? Ó, eu vou falar de uma coisa que eu não gostei, na verdade. Ó, polêmica. A Lu falou dessa caracterização da Mike. Eu fiquei achando que ela não era alemã, não sei explicar, enfim, limitação minha de leitor. Começou a falar, e essa coisa do idioma, ela falou, tá ali, né, coisa e tudo mais. E aí ficava repetindo que ela não parecia alemã, e na minha cabeça ficou meio, não, mas isso aqui tá meio estranho e tudo mais. Acho que só depois que ela enfim, acho que se aprofundou mais que eu entrei, assim, no começo pra mim foi, acho que eu ainda tava com a cabeça na Ana ainda, e pra mim essa ambientação foi super estranha, assim, foi super do tipo, nada, ela tá escrevendo em português aqui que eu sei, sabe, tipo, eu sei que é meio tosco isso, meio limitação minha, mas eu fiquei meio, eu demorei a entender, assim, ficou meio, tá, e aí eu consegui me posicionar, porque é isso, né, acho que ela até brinca com essa ideia do que é o alemão, né? Do que a gente espera que seja o alemão, né? É tipo novela da Globo, você tava achando que a pessoa tava... Todo mundo fala português aqui nessa porra? Exatamente. Eu sei que é tosco, né? Desculpa, a gente não tem nada relevante. Depois eu super entrei, assim. E eu achei, isso é uma coisa, eu achei curioso ainda, falando sobre a Mike, a questão do relacionamento dela com a Lupe, né? Quando ela sai de casa e na verdade ela só queria liberdade e silêncio, mas ela se sente deslocada e ela começa a entender dos pais, mas a Lupe também não dá espaço, né? Ela tá sempre meio à busca de tentando encontrar esse lugar dela, né? Mas aí é um romance de formação clássico, né? Aí total. É uma personagem criando ali uma identidade, tentando lidar com o mundo dos adultos, que para ela é extremamente complicado, tentando resolver todos os pequenos traumas de infância que todos nós temos, embora o dela seja realmente considerável, né? Quando eu tava lendo, eu voltei na página, porque eu fiquei meio... Será que foi metafórico? Existe uma facada metafórica? Eu fiquei realmente pensando nisso, assim, sabe? Porque é violento de uma forma tão brutal, assim, tão precisamos falar sobre Kevin, assim, que eu realmente eu fiquei meio pensando na ideia de ser uma facada pelas costas, porque é uma expressão que a gente usa, né, de fato, é uma expressão que, enfim, se você fala isso, ninguém imagina que você tá levando literalmente uma facada, né, enfim, é uma função de uma linguagem, né? Tipo, uma expressão de linguagem que você... E aí, quando, enfim, à medida que isso vai se desenrolando, eu fiquei meio, cara, que bizarro, assim, eu achei isso ótimo. E com alguém dizendo que você não existe. Mano, que puta cara maluco, nossa senhora. E ela escreve pra ele, eu só ficava amiga. Não, eu sabia que, assim, ia dar errado, porque eu achei engraçado isso, assim, a Ju falou, enfim, a Lu, vocês todos falaram, mas assim,
essa sensação do perigo, né, de se colocar em perigo, acho que a Lu falou. E, cara, claramente, a hora que a mãe escreve no lugar dele, claramente era um sinal de, tipo, velho, vai pro outro lado, assim, sabe? Tipo, não vá pra esse caminho, assim, sabe? Porque, tipo, cara, é isso, assim, enfim, eu confesso que essa parte me deixou um pouco angustiado, assim, sabe? Sabe quando às vezes você tá lendo e a mão começa a suar um pouco, assim, sabe? E da terceira parte, assim, da terceira personagem, que é a avó, o que vocês acharam? Porque quando... Eu acho que pra mim ela é a personagem que tá mais presa, assim, tanto fisicamente, né? Quanto talvez psicologicamente, porque, enfim, quando você não consegue sair fisicamente, você tá preso dentro da sua cabeça, é o que resta. E, tipo, pra mim é uma situação tão... Que horas ela volta, tão brasileira, tão único, e que nem a Lu disse, dá pra fazer um parâmetro social aí bem grande. Como que foi pra vocês essa leitura? Porque a única, né, pra quem não leu, né, a gente tá falando de uma personagem que sai... A história de muitas mulheres brasileiras, né? Sai de onde mora pra ajudar uma família. Você é da família, mas você não é da família. Você é um empregado, mas você tá praticamente escravizada ali. Ela passa por um estupro, dá pra considerar um estupro, né? E, sei lá, como é que isso mexeu para vocês? Eu acho que é isso que você comentou, né? De ser uma história muito, muito próxima, né? De ser uma história que acontece ainda, né? E sendo que é pra ser a história da avó, né? O nome da personagem é avó. Aí você fala, ok, é uma história longínqua ou coisa assim. Tá aqui, enfim, ela vê a avó, né? Também tem essa... Mas do tipo... Ela é isso que você comentou, é uma realidade muito brasileira ainda, assim, né? No começo do ano teve algumas mulheres que foram... saíram histórias, foi super comum, né? De que saíram desse cárcere, quase cárcere privado mesmo, né? Dessa situação, e eram mulheres que elas são quase crianças, né? E é o que aconteceu com essa mulher, assim, né? Ela vivia dentro... Assim, a única distração dela era o cinema e cuidar da filha, mas assim, ela não conseguiu se desenvolver, né? Ela era, enfim, né? É muito triste de ver, né? É uma realidade muito... Porque é isso, aí, como é que essas mulheres vivem fora dessa realidade, né? Como é que elas não conseguem se ver longe disso, isso é muito cruel, né? E, enfim, eu achei essa parte bem, bem pesada. O meu, assim, eu vou um pouco nessa linha que a Ju falou, mas assim, eu achei a parte mais triste do livro, assim, sabe? Assim, achei... É isso, assim, essa realidade brasileira. Acho que exatamente por isso que a Ju falou, de ser essa realidade tão próxima do que a gente já ouve falar ainda hoje, né? E tão sem perspectiva, né? Porque enquanto a gente tá com a Ana e mesmo com a Mike, são sozinhas, têm problemas, sofrem, né? Mas vou usar um pouco aqui falar, mas a impressão que dá é que elas têm algum tipo de controle, né? Elas podem tentar mudar, né? Elas são meio que ativas, entre aspas, dentro das possibilidades, mas do destino delas, né? E eu confesso que esse num livro meio bad vibe, no sentido, né, de não ser feliz, eu fiquei com a sensação de que... Eu não fiquei com a sensação, não, né? Essa parte me pegou, assim, sabe? Me deixou... eu não esperava por isso, assim, sabe? Tipo, acho que pensando numa narrativa, entre aspas, moderna, né? Eu sei que, enfim, isso ainda acontece, então não tem nenhuma questão do que é moderno ou não nisso, mas eu achei muito triste, assim, sabe? Tipo, acho que exatamente por isso, assim, é um retrato muito, muito duro, e ainda que tem as questões da avó, né? Se a gente pensa numa questão mais alegórica, né, e até essa questão do realismo fantástico da avó,
que começa a ler a Juana, né, de La Cruz, né, a Sor Juana, sei lá, eu achei pesado, assim, sabe? Tipo, e aí tem essa questão, né? Quem são essas pessoas? Logo, a gente entende a relação entre elas, pelo menos algum desses personagens que começa a aparecer ali, mas, sei lá, eu fiquei meio... Não sei, assim, bateu pesado, assim, sabe? Tipo, meio... A sensação de que você vai ver essa notícia no Fantástico, assim, sabe? Tipo, como a Ju falou que já, enfim, aconteceu recentemente, acontece ainda, né? Eu acho que a Carola fala tudo que ela quer falar, direto, que nem vocês falaram, joga na cara, mas tem muita coisa subjetiva, então essa é a grandiosidade do livro, que você pode ler várias vezes e, enfim, vai funcionar como um clássico, vai ser entregue várias coisas diferentes. E existe uma chave de leitura que a Carola mesmo entregou no livro, que talvez quem ficou interessado em ler ele deva pular alguns segundos desse áudio, que a própria Carol falou que ela nunca tinha revelado pra ninguém, mas ela revelou pra gente lá, que na cabeça dela, quando ela escreveu o livro, quem escrevia todas as histórias era a Mike. Então eu acho que isso é uma chave de leitura muito boa. É a única personagem que escreve na primeira pessoa, né? Então isso que a gente comentou antes sobre essa questão geracional de... Claro, ainda é muito difícil contar certas histórias, mas as pessoas mais jovens já têm um pouco mais de possibilidade, né? A gente já tá se abrindo para outras histórias, então ela é a única que escreve na primeira pessoa e é a personagem mais jovem, né? Eu acho que o livro é 5 de 5, entrega tudo que tem para entregar, ela é grandiosa na narrativa, na estrutura do livro. O final também não é o melhor, mas é o que eu falei lá. A estrutura para mim é a fita de Moebius, então continua, segue, né? Por isso que não entrega um final, porque não existe isso na vida real. E foi gráfico também para mim a capivara falando no final da primeira parte. Não tem como a gente não ter gostado disso, assim. Por isso que eu tatuei essa cena. Pra mim não é a cena talvez mais bonita, mas é a mais marcante do livro inteiro. Assim, faz uma explosão na sua cabeça. O que tá acontecendo aqui, gente? Eu só tenho 6 anos. E, enfim, é um livro que eu indico pra todo mundo. Eu sempre falo bem da Carola, assim, quando... me indica um livro. Vai ler Carola Saavedra, sabe? Sim. Eu não sei, pra mim não é tipo, nossa, um final... Mas pra mim é um final, sim, assim. Eu não acho ele de todo aberto, sinceramente. Não sei. É que eu acho que ela consegue ligar bem as pontas, assim, sabe? Eu fiquei muito pensando nisso, sabe? E de como elas precisavam se encontrar e mesmo que fisicamente não desse, elas conseguiram uma forma de se encontrar, assim. Era isso que eu ia dizer. Se for a Mike, a autora de todas as histórias, será que não é ela dando um jeito de preencher as lacunas com essas invencionices da própria cabeça? Tipo assim, né? Uhum. Eu não tinha imaginado isso até a Carola falar que a Mike era a autora da obra, e agora eu tô reimaginando isso também, pegando essa estrutura e imaginando ela preenchendo as lacunas. Eu acho que é isso. Eu não sei nem como encerrar essa conversa. Não sei se é como o livro, não dá pra encerrar ele. O final desse podcast vai ser em aberto. Não, é legal ver isso, assim, eu teve uma época que eu fiquei muito pensando nisso, né, a gente consegue localizar na literatura várias histórias de homens contando a sua árvore genealógica, né, então, quem o tataravô, e o vô, que foi, que fez, que passou por isso, que tarará, a gente tem vários, assim, mas de mulher... Eu não tô falando que não existia, tá, gente? Mas eram mais raros. Eram livros mais raros.
E eu achei isso muito legal, assim, de ver que ela teve essa preocupação, sabe? De tipo, por mais que você leia as histórias, as 3 histórias, como se elas não tivessem uma ligação, apesar de, enfim, a história da avó, no texto você vê que tem uma ligação, são histórias de ancestrais também, né? Elas falam sobre as mulheres que vieram antes delas e de alguma forma, né? Eu achei isso muito, muito... É sempre muito interessante de ver, assim. É isso. Leiam, Carola. Além do mundo desdobrado, desdobrável ou desdobrado? Agora me fugiu o nome do livro de ensaio dela. Acho que é o Mundo Desdobrável. Você leu alguma outra coisa dela, Leco? Eu li o Inventário das Coisas Ausentes. Tem as sutilezas também, né? Porque é um personagem que pega vários cadernos de outra pessoa. Só que isso meio que tem o fundo histórico dele é a ditadura no Brasil. Só que como eu não tenho muito fundamento disso, meio que eu deixei passar batido, assim, sabe? Tinha as sutilezas lá, e daí depois eu fui pegar, só que eu perdi muito na leitura por causa disso. Tipo assim, a pessoa pegou X número de cadernos, daí depois você percebe aquela quantidade de cadernos, cada caderno era de 1 ano da ditadura militar no Brasil. Uhum. Porque eu acho que ela sempre faz esse jogo, assim, de várias coisas, muitas coisas são dadas, mas talvez o dobro seja escondido. E daí você tem que estar muito atento pra não deixar as coisas passarem batido. Enfim, eu acho que você podia tornar obrigatório colocar esse livro no Leia Mulheres do Brasil. Não, é que esse como é que fala? Nossa, fugiu o nome do livro. Inventário? Dromedário? Não, o que a gente lê. Capivara? Capivara falante? A capivara que fala, exato. Deu a louca na capivara, Ju. Vai ser a sua tradução. Vai ser a tradução pro alemão. Com armas sonolentas? Isso. Eu acho que talvez não por conta do tamanho. Se bem que tem cidade que lê livro de 600 páginas no mês, eu não sei como elas conseguem fazer isso. Mas eu acho que a Carola é uma autora... Algumas cidades já leram, óbvio, mas eu acho uma autora... Assim, eu nunca tinha lido ela e eu tô muito impressionada, assim. Eu tô de verdade impressionada. Eu quero, com certeza, ler outras coisas dela, porque, assim, é uma autora pra se olhar, sabe? Pra acompanhar o que ela vai sair nos próximos anos e tal. Eu fiquei bem impressionada. Algum veredito sobre o livro? Além de leiam. Não, leiam sim, cara. É muito legal, assim, é muito legal. E só reforçar que a gente não falou muito, porque acho que não tem... eu acho a parte do monólogo animal, assim, sabe? Como linguagem e essa ideia do teatro, enfim, que é uma coisa que eu não tenho contato nenhum, né? Assim, não leio e tal. E as confissões, né? Agora que o Leco comentou do Caderno de um Ausente, né, que é o outro livro dela, e o Passagem para Dromedário, eu acho que ela sempre usa, se não me engano, Flores Azuis são cartas, acho que é o Flores Azuis, que ela usa cartas, aí o Paisagem para Dromedário é transcrição de fita, aí esse do caderno são cadernos, então ela gosta de brincar com outras linguagens dentro, né, isso é bem, bem legal dela, assim. E nesse sentido faz até essa ideia da Mike faz sentido, né, de como contando, né, a história. Sim. E só para reforçar, então, quem quiser participar de algum clube ou saber um pouco mais sobre o Leia LGBT ou saber mais sobre Leco, qual é o seu Instagram? Como é que as pessoas te acham? Do clube tem o perfil próprio, né? O @leialgbt. Pode procurar lá que o James sempre responde, pode mandar o link. Ou no meu perfil, @lecobastos, eu também sou bem presente no Instagram, assim. Posso mandar DM com convite pro grupo, a gente tá atualmente só no Telegram.
E, enfim, eu sempre agora eu tô mostrando menos livro lá, mas sempre tem alguma coisinha de leitura e, sei lá, RuPaul's Drag Race. E dica de skincare. Eu sempre tô lembrando as pessoas de usar filtro solar, porque senão vai ficar todo manchadinho quando tiver idoso. Vai ficar que nem uma onça pintada. E assim, escutem o podcast também, né? O Leco não tá mais postando episódio, mas no Céu Tem Livro, dá pra achar ainda, ver os episódios antigos. Quem sabe a gente faz um movimento, a gente se organiza, porque 2022 é o ano da mobilização nacional. Coloca na pauta. A Lu tomou cafeína, gente. Pra gente pedir a volta, depois que o Leco terminar essas 35 pós aí, quem sabe ele não volta a produzir conteúdo de graça pra gente. Vamos. Você deve sentir falta de gravar também, né? Dá uma saudadezinha de expor as ideias, assim, às vezes. Mas daí, ultimamente, tô tão cansado que eu penso, é muito trabalho editar. Nem dá saudade, não dá tempo de ter saudade, né? Deixa pra aposentadoria. Sim, que não teremos, infelizmente. Obrigada, Leco. Foi sensacional. Obrigada pela indicação do livro também. Eu que agradeço vocês terem ouvido minha diquinha. Acho que valeu a pena esse encontro. Só agregou mais na leitura desse livro. Com certeza. Então, sigam o Leco. Se vocês já leram o livro, conta pra gente. E se não leram, correm lá, porque vale a pena. Tchau, Leco. Tchau, Obrigada, tchau. Leco. Até a próxima. Tchau, beijo.